Todos pensavam que ele estava louco, mas a sua obediência e temor a Deus fez ele ser um dos personagens mais importantes da história bíblica e da humanidade. Nesse vídeo você vai acompanhar toda a história de Noé, sua jornada até o cumprimento da ordem divina e também o verdadeiro motivo que o levou a maldição o seu próprio filho. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita e se inscreva agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das histórias bíblicas que vou estar contando aqui para abençoar a sua vida. A geração de Noé era extremamente má. Mesmo depois das 10 gerações desde Adão, a população havia se esquecido completamente do verdadeiro Deus. A sociedade estava cheia de corrupção e violência. As coisas estavam tão ruins que Deus decidiu enviar um dilúvio para destruir a terra. É um erro pensar que as pessoas que viviam nos dias de Noé eram primitivas. Na verdade, elas eram muito atrasadas e estavam próximas da perfeição dos primeiros humanos, Adão e Eva. No entanto, elas usavam suas habilidades de maneiras erradas e se tornaram egoístas obcecadas pelo prazer contrário a Deus. Alguns amigos de Noé tinham perdido todo o senso de onde suas habilidades haviam se originado. Eles eram egocêntricos e não se importavam com os outros. Essa falta de cuidado com os outros é algo que ainda podemos observar na sociedade atual. Deus não estava sendo injusto ou agindo precipitadamente quando enviou o dilúvio. Ele ama a humanidade, mas não tolera o pecado. Embora fosse a hora de recomeçar o planeta, ainda havia um pequeno grupo de pessoas que permaneceram fiéis a Deus. Noé era um homem bom, que seguia Deus. De acordo com Gênesis 6, 9, Noé andou fielmente com Deus e viveu sem culpa. A Bíblia nos relata o seguinte: estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Deus escolheu Noé e sua família para avisar as pessoas sobre o dilúvio iminente. Estava por vir. Ele instruiu Noé a construir uma grande embarcação, a arca, para salvar a si mesmo e a todos os tipos de animais. Isso demonstrou a misericórdia de Deus e reconheceu que ainda havia alguns que seguiam sinceramente a direção de Deus, independentemente das pressões culturais. Noé era fiel ao seu caráter e aceitou o chamado. Ele decidiu seguir a Deus independentemente da complexidade da tarefa que lhe foi exigida. A construção da arca exigiu uma grande dose de fé. Para começar, a sua construção seria de grandes proporções. 510 pés de comprimento por 15 de altura, construída completamente em madeira de tipo gofer, um tipo de cipreste resistente ao apodrecimento. Em outras palavras, a arca teria o comprimento de um campo e meio de futebol e a altura de um prédio de 4 andares. A sua capacidade de armazenamento era incrível, equivalente a 450 caminhões grandes, ou até mesmo 120 mil ovelhas, segundo algumas estimativas. Noé, sua família e seus empregados contratados construíram a arca com grande precisão e dedicação, mesmo diante das pessoas que o criticavam. E é importante observar que eles só tinham ferramentas primitivas na época. O trabalho levou mais de 100 anos e exigiu uma enorme paciência e perseverança. Os contemporâneos de Noé não se impressionaram com seus avisos sobre o dilúvio. Para eles, era apenas um pregador lunático trabalhando em projeto de construção inútil. Embora Noé tenha pregado por 120 anos, seus avisos eram completamente ignorados. Ninguém se dispôs a mudar seus caminhos e voltar-se para Deus, apesar de Noé ter implorado que isso salvaria suas vidas. Pior ainda, as pessoas zombavam impiedosamente de Noé, ridicularizando o velho que construía um barco gigante em terra firme. As pessoas continuaram suas vidas como de costume, comendo e bebendo, se casando. Elas simplesmente não viam razão para acreditar que os bons tempos chegariam ao fim. O que Noé pregava parecia ridículo para elas. Não havia nenhum precedente de inundações em todo o mundo, e a mera sugestão de que algo assim pudesse acontecer parecia loucura. As pessoas ignoraram Noé, mas à medida que a data prevista para o dilúvio se aproximava, animais de todas as espécies começaram a entrar na arca. Mesmo assim, as massas permaneceram incrédulas e não se moveram. Noé alcançou a idade de 600 anos quando finalmente chegou o dilúvio prometido. Quando a porta da arca se fechou, era tarde demais. As risadas zombeteiras ainda ecoavam, mas quando a chuva começou a cair forte, as pessoas ficaram horrorizadas. A porta estava fechada e eles teriam que pagar o preço pela desobediência. A chuva caiu, a enchente subiu e a água cobriu toda a terra. A arca flutuou, mas não era Noé quem a conduzia. Deus estava claramente no controle. As únicas pessoas salvas foram Noé, sua esposa e seus 3 filhos e suas esposas.
É revelador que nem mesmo os carpinteiros que ajudaram Noé a construir a arca se sentiam convidados a se juntar a ele. Durante 40 dias e 40 noites a chuva não parou de cair, mas a arca flutuava na água, mantendo Noé, sua família e todos os animais seguros. A arca estava cheia de animais, o que manteve a família ocupada ali. Deus então instruiu Noé sobre quanto alimento armazenar para os animais e assim começou a tarefa de alimentar todo aquele grupo. A água cobriu a terra por 150 dias até que a arca finalmente pousou no monte Ararat. 40 dias depois, Noé enviou pássaros para descobrir se havia terra seca. Ele primeiro enviou um povo, mas não encontrou nada. Em seguida, enviou uma pomba, que também não encontrou terra. Depois de 7 dias, Noé enviou a pomba novamente e desta vez ela voltou com uma folha de oliveira fresca. A longa espera estava chegando ao fim. No total, Noé e sua família passaram um ano inteiro na arca. Agora era a hora de deixar a segurança da arca e começar tudo novamente do zero. A família de Noé foi capaz de sobreviver a toda a destruição causada pelo dilúvio. Deus decidiu recomeçar o mundo com um pequeno grupo de pessoas que eram fiéis a ele. Como símbolo da promessa de Deus de não destruir a terra novamente com o dilúvio, ele colocou o arco-íris no céu. A partir deste dia, o arco-íris se tornou um símbolo da aliança entre Deus e a humanidade. Deus disse a Noé que sempre que visse o arco-íris, ele se lembraria dessa promessa. Deus até mesmo disse que o arco-íris seria um lembrete para si mesmo de que ele havia feito essa aliança. Isso não significa que Deus se esqueça, mas mostra o quanto ele valoriza essa promessa. O arco-íris era um sinal permanente da fidelidade e proteção do próprio Deus. Mas mesmo após Noé presenciar a bondade de Deus com toda a sua família, um fato chamou a atenção que o deixou muito furioso. Em Gênesis 9, dos versículos 20 ao 22, seu filho mais novo, Cã, acabou vendo ele dormindo nu. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Para a cultura da época, os filhos vendo os pais nus era um sinal de um completo desrespeito. Cã não só viu a nudez de seu pai, como também foi dizer aos seus irmãos o que presenciou. Lá em Gênesis 9, no versículo 23, diferente dele, seus irmãos Sem e Jafé entraram na tenda onde seu pai estava e de costas ou de lado, como afirmam algumas versões da Bíblia, o cobriram, evitando qualquer falta de respeito para com seu pai. Olha o que diz o versículo. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre seus ombros e, andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. No momento em que Noé acordou da sua embriaguez, irou-se contra Cã e amaldiçoou os seus descendentes e os descendentes do seu neto Canaã, que era filho de Cã. Mas em contrapartida, ele abençoou Sem e Jafé e toda a sua geração pela fidelidade que demonstraram. Noé morreu na idade de 950 anos. Sempre vamos pagar um preço alto pela nossa desobediência a Deus. Noé recebeu um chamado, e mesmo que ele não se sentisse capacitado para tal, optou em ouvir a voz de Deus e toda a raça humana foi salva por meio do seu gesto. Me diga aqui nos comentários o que você aprendeu com a história desse herói da fé. Com toda certeza podemos tirar boas lições dessa história, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com aquelas pessoas que precisam aprender mais da palavra de Deus e fortalecerem na sua fé. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima história. Graça e paz.